Esse vídeo é sobre impeachment, uma palavra que poucas pessoas sabem escrever sem colar do Google e menos pessoas ainda sabem o que significa o conceito dentro de um sistema político. E aqui vamos falar, claro, especificamente sobre o sistema político do Corinthians. Olha que tema complexo e você já deve estar pensando, meu Deus, vai ser chato pra caramba. Eu vou tentar fazer não ficar chato, mas eu tendo a concordar com você. É um assunto insuportável, mas que temos que trazer aqui porque é importante. Sei que dá pouco clique, mas não tem o que fazer. Faça o seguinte, deixa o seu like aqui embaixo já na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser brabo. Chegou lá no final, você não gostou, que eu acho muito difícil, aí você tira o like, deixa o dislike, é mais pra você não esquecer mesmo. Também se inscreva no canal caso não esteja inscrito ainda, ative o sininho, toda essa parafernália aí que ajuda demais. Caso você queira explicar pra alguém o que significa o impeachment, como que funciona o impeachment dentro do Corinthians, você manda esse vídeo também, compartilha, tudo isso aí ajuda. Mas tem uma coisa que ajuda ainda mais, que é fortalecer o canal financeiramente. Tem sempre a opção da nossa chave Pix aqui na descrição, pix.papofiel@gmail.com, ou a opção do Valeu, que é um coraçãozinho que você clica aí, envia qualquer valor, tua mensagem fica em destaque, e eu sempre faço questão de agradecer aqui, como eu vou fazer agora com a nossa querida Sara Pires. Mandou uma mensajona no último vídeo que a gente fez aqui falando sobre as fake news, né, como identificar fake news no universo do Corinthians. Ela falou, ótimo vídeo, Adalbo, estou cansado de notícias falsas. Muito obrigado, Sara, por fortalecer a gente. Coloquei a tua mensagem em destaque, ela mandou R$10,90. Um abraço pro Wellington Nunes, que falou ótimo trabalho, obrigado, Wellington. Carlos Ramiro comentou lá naquele vídeo dos moleques da base, né, quando eu falo que por que a base do Corinthians é sucateada. Tá muito legal esse vídeo também, vale assistir. Ele falou que ninguém olha pros meninos e isso é uma vergonha, só pensam neles, né, falando dos empresários. Vale muito a pena assistir, obrigado, Carlos Ramiro. O Marcos mandou 5 e o Jefferson também mandou feliz ano novo pra gente aí, mandou 10. Muito obrigado a todos vocês que fortalecem financeiramente o canal, porque no final das contas é o que faz o canal existir e a gente ter voz aqui no YouTube, beleza? Impeachment, vamos falar dessa palavrinha muito louca aí, e a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que, embora um impeachment, um processo de impedimento, de destituição de um presidente, de um governante, de um executivo ali, ele esteja nem teoria escorado na parte jurídica, numa parte que demanda um processo criminal, um regimento, acaba sendo na prática um movimento único e exclusivamente político, o que acaba respondendo também a pergunta de muitos de por que determinado presidente fez a mesma coisa e não passou nem perto de ser empichado. Porque este determinado presidente que fez as mesmas coisas que outro que acabou sendo empichado, ele circula bem politicamente. Aí a gente precisa fazer o paralelo do cenário federal, né, do cenário nacional do Brasil e o Corinthians. Da mesma forma que o Corinthians tem o Conselho Deliberativo, o Congresso Nacional é o Conselho Deliberativo da Presidência da República. Então, assim, um presidente, por mais terrível que ele seja, se ele circula bem no Congresso, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal, impossível ele ser empichado. No caso do Corinthians é a mesma coisa, porque o Conselho Deliberativo é o que, no final das contas, vai fazer com que o regimento interno, o famoso Estatuto do Clube, seja cumprido. Então é por isso também que outros presidentes acabaram ferindo o Estatuto várias vezes e alguns presidentes não passaram nem perto de serem empichados porque circulam muito bem nesses bastidores políticos, beleza? No caso do Corinthians, quando o Conselho Deliberativo, formado por 300 e pouquinhos conselheiros lá, 302 se eu não tô muito enganado no momento da gravação desse vídeo, sendo 200 conselheiros trienais e 100 e poucos conselheiros vitalícios, quando eles entendem que o estatuto do clube está sendo ferido de alguma forma, eles podem se organizar, montar um grupo e conseguir assinaturas e engajamento suficiente para levar essas assinaturas com um pedido protocolado de impeachment para o presidente do conselho, e o presidente do conselho, dependendo da demanda dessas assinaturas, pode acatar ou não e pode escolher mais ou menos quando que o regimento vai ser aplicado. É isso que acontece no Corinthians. Vamos pensar aqui nos 2 pedidos de impeachment de Augusto Melo, tá? Porque são 2, caso você não esteja sabendo, né? Um envolve toda aquela treta com a Vai de Bet, beleza? E é comissão, e aí é laranja, eu não sei o que, tá sendo investigado, e aí é matéria de que fúria, e aí toda a imprensa repercutindo e tal, né, cara? E aí eles entendem que uma das coisas que acaba sendo ferida nesse estatuto é a imagem do clube. Então a imagem do clube está sendo jogada na lama, segundo os caras, como se antes disso não também tivesse acontecendo as mesmas coisas ou coisas piores ainda do que isso, né? Então pouco importa se o processo já
já terminou de ser julgado ou não. No final das contas, eles vão se escorar nesse artigo do Estatuto do Clube. E o outro pedido acaba sendo por falta de prestação de contas aí do Augusto Melo para o Conselho de Orientação, que é um subnúcleo que eu já expliquei aqui no canal o que significa, então assista os vídeos anteriores aí. É um subnúcleo dentro do Conselho. São dois pedidos separados. O Augusto Melo acabou, num primeiro momento, a pedido de um grupo de mais de 90 conselheiros, respondendo pelo impeachment da Vaidbet, né? O impeachment envolvendo o contrato da Vaidbet. O que os conselheiros fizeram? 90 conselheiros da turma de oposição, que seria a turma que estava no poder antes do Augusto Melo entrar, que é a famosa turminha do Andrés. Ah, outra coisa também, vamos colocar um parênteses aqui para que você entenda. Dentro do Conselho do Corinthians existem 3 grupos, 3, né, grupinhos ali que são quase que independentes entre si. De um lado temos a turminha do Andrés, que aí seria Mário Gobi, Roberto de Andrade, André Negão, Paulo Garcia, tal, aquela turma ali, e uma galera que nega que tá próxima do Andrés, mas se assoprar cai pro lado do Andrés, beleza, aquela turma. Do outro lado temos agora a turminha do Augusto Melo, que aí você coloca o Marcelinho, você coloca o Augusto Melo, você coloca toda aquela turma em volta do Augusto e algumas chapas que o apoiam e que também foram eleitas na tal de frente ampla de oposição, e uma galera de centro que se coloca acima do bem e do mal, que realmente pensam na instituição e tal, mas que se você assoprar, acaba caindo pro lado do Andrés também, turminha do Rubão e tal, e outras chapas mais isentas, né, que se colocam de um jeito mais isento ali dentro, beleza? E aí, esses grupos, eles formam quase que uma guerra interna dentro do Corinthians pela briga pelo poder. Então, todas as movimentações que estão ali dentro estão visando a cadeira da presidência ou a cadeira das diretorias, que é algo muito influente se tratando no universo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Este grupo da turminha do Andrés, eles se organizaram, e aí se organizando eles montaram o tal do Reconstruir, que é um grande grupo, Reconstruir a CCP, né, reconstruir algo que eles mesmos destruíram, né, muito louco, né, muito irônico isso, e aí reuniram mais de 90 assinaturas de conselheiros e entregaram para o presidente do conselho. O presidente do conselho, atual é o Romeu Tuma Júnior, recebeu esse pedido num momento que o Corinthians estava passando uma dificuldade, mas também um momento de muitas incertezas no meio do ano passado, ali meio que antes da janela de transferências de mercado, que foi antes da chegada de Memphis, antes da chegada de vários caras ali naquela reta, e aí não seria inteligente por parte do conselho do presidente do conselho, acatar aquele pedido naquele momento. Ele poderia deixar mais burocrático, né, postergar um pouquinho. Para isso, o presidente do conselho foi lá e passou avaliar se era pertinente ou não para o comitê de ética dentro do conselho também. E aí ele ganhou tempo, porque naquele momento não seria interessante. Se por acaso o conselho vota favorável àquela Augusto Melo e o Corinthians não cai, pega mal pro conselho, e se o Corinthians cai e eles votam favoráveis ao Augusto Melo ficar no cargo, também pegaria mal para ele. Então melhor era esperar um pouquinho. No final da temporada, eles conseguem marcar a data da votação, né, depois de tudo acatado. O Augusto Melo, ao invés de tentar se articular politicamente ali dentro, ele prefere buscar o seu staff jurídico para tentar uma liminar para impedir que o Conselho do Corinthians, e aí uma liminar externa ao Parque São Jorge, fizesse essa votação e pudesse adiar. E também ele começa a vender uma agenda positiva, então ele começa a dar mais entrevistas, falar um monte de coisa, prometer um monte de coisa que o Augusto Melo adora fazer. E no final das contas, aos 49 do segundo tempo, ele conseguiu que esse processo fosse adiado, e aí ele conseguiu jogar a votação de impeachment para o começo de janeiro. Mas mais importante do que tudo isso, e o outro pedido ainda está em vias de ser marcado a votação e tal, que eu falei, mais importante que isso é você entender como que funcionaria. O presidente do Corinthians, ele, uma vez sendo acatado o pedido de votação de impeachment, os 300 e poucos conselheiros não precisam estar presentes, os 300 e pouco. A única coisa que precisa para o presidente acabar sendo aprovado o seu pedido de impeachment é que a maioria absoluta, 50% mais um, vote favorável. Ou seja, se 150 conselheiros, 151 mais um votar favorável, o pedido foi acatado e o presidente é afastado. Quando o presidente é afastado, ele não está afastado em definitivo, e é isso também que é muito importante que você saiba. Por mais que o Conselho Deliberativo vote favorável à queda do presidente, com 50% mais um dos votos ali dentro,
momentaneamente, a partir desse momento, quem assume é o vice-presidente. No caso, o primeiro vice-presidente do Corinthians hoje é o Osmar Stabile, também figura carimbadíssima ali no Parque São Jorge. Se você não conhece, não faz ideia de quem é esse maluco, dá um Google rapidinho, você vai se surpreender. Vamos colocar dessa forma, comenta aqui embaixo. Se você não sabe, faz ideia de quem era o Osmar Stabile aí, por favor, comenta aqui embaixo que você vai se surpreender. E aí ele vai assumir de maneira provisória, porque os vice-presidentes do Corinthians acabam sendo figurativos, né? São quase que um vaso de planta ali, só serve pra realmente fingir que tem alguma coisa, enquanto a Assembleia de Sócios, então o Conselho Deliberativo foi lá e votou favorável ao pedido de impeachment. O Augusto é afastado, ou o presidente que tiver no mandato é afastado, entra o vice-presidente de maneira provisória. Nesse meio tempo, o presidente do Conselho, Romeu Thomaz Júnior, ele agenda uma votação para a Assembleia de Sócios do Parque São Jorge, sócios da sede administrativa, sócios do clube do Parque São Jorge, então não tem nada a ver com fiel torcedor, não tem nada a ver com você, torcedor médio aqui de fora, né? Você é o subtreco do subtroço, né? Como eu já falei aqui, né? Lá dentro quem manda de fato são os conselheiros e os associados, e aí os associados vão pegar esse pedido que foi aprovado dentro do conselho, olha só, derrubamos Augusto Melo, vocês aprovam ou não? Aí os caras vão colocar sim ou não. Se eles aprovarem, aí sim, em definitivo, sai o presidente e o vice-presidente se mantém no cargo mais um tempinho até que o presidente do Conselho Deliberativo convoque novas eleições. Como que funciona essas novas eleições? Olha que complexo, hein? Eles vão lá e alguns conselheiros, essas novas eleições não funcionam como acontece a cada 3 anos, que tem campanha, que os associados votam, não é nada disso, tá bom? É uma eleição fechada, indireta no Conselho Deliberativo. E aí, os conselheiros que estiverem aptos de acordo com o estatuto, tiver ali mais de 2 mandatos como conselheiro, for conselheiro vitalício e tal, ou seja, que tiver com as normas estatutárias condizentes, podendo ser candidato, podem levantar a mão e falar assim, ó, eu quero ser o presidente tampão aí do Corinthians, porque é presidente tampão mesmo que chama, assim, pra poder tampar o buraco do presidente que caiu até o final do mandato. Final do mandato do Augusto Melo é até 2026, então esse processo, né, esse período que esse presidente tampão ficaria é até o final de 2026. Então os caras vão levantar a mão ali, aí vamos supor que levante a mão André Sanches de um lado, Felipe Isabella do outro e o Rubão, beleza? Então tem os 3, nossa, deu até um frio na barriga nessa hora, né? E aí esses 3 levantam a mão e aí vai ter uma eleição fechada dentro do conselho para eleger esse presidente tampão. Já aconteceu uma vez, não necessariamente desta forma que eu tô explicando aqui, quando o André Sanches foi presidente do Corinthians pela primeira vez, porque o Alberto do Alibe lá em 2007, um pouquinho antes do Corinthians cair pra Série B, ele pediu afastamento. Ele pediu afastamento porque sabia que o caldo ia entornar. Já tava entornando, na verdade, né? Muita pressão política naquela época. Aí ele pediu afastamento, ficou sem presidente na época e aí eles fizeram essa votação. Na votação lá em 2007, no finalzinho, os 3 que concorreram foram André Sanches, que acabou ganhando, o Osmar Stabile, então por isso que eu tô falando, verifique aí, esses caras são... É todo mundo, sabe? Sentar tudo dentro, um dentro do cu do outro ali, não dá um, beleza? Não dá um. E o outro era o Paulo Garcia. Os 3 concorreram e acabou que o André Sanches foi eleito presidente tampão para terminar o mandato do Alibe até o final de 2008, e aí em 2009 ele foi candidato aí sim à presidência, né? Aí nesse período teve uma reforma estatutária que impediu o presidente de ser presidente de 2 mandatos seguidos, sabe? Impediu reeleição, uma coisa que o Duílio tava querendo, né, esquisitar no estatuto no final do mandato dele. A gente discutiu bastante sobre isso também, beleza? E uma vez que o presidente tampão seja eleito, ele fica até o final. E o que acontece com os diretores, com os departamentos, tudo? Principalmente se for eleito um presidente de oposição, um político lá de dentro do Corinthians, um conselheiro de oposição para assumir o cargo de presidente, todo mundo cai, beleza? Então todo mundo ali, todos os diretores vão ser destituídos, todos os gerentes e tal, e aí ele vai reformular o departamento todo com pessoas novas, entre aspas, para ver o que acontece. Uma possibilidade, por exemplo, é o André Negão, sei lá, levanta a mão, aí ele é eleito de maneira indireta dentro do conselho, e aí ele escolhe, sei lá, o André Sanches para ser seu diretor de futebol. É uma possibilidade que pode acontecer. Aí a gente entra no mérito de ser a favor, ser contra o impeachment. Eu particularmente sou contra o impeachment porque em nenhum momento uma ruptura tão brusca num sistema assim, ela ajuda. E normalmente quando acontece uma ruptura tão brusca, o poder acaba nas mãos de quem realmente não tá preparado para assumir o poder, e olha que eu tô sendo muito gentil nessa frase aqui.
Só que também não dá pra dizer que os caras não estão seguindo o estatuto. Como eu falei, é um movimento político. O Augusto Melo realmente vacila a cada passo que dá. Talvez aí no negócio da Vai de Bet você não tenha sustentação ali por conta do processo ainda não ter sido julgado, mas eu já conversei com conselheiros de dentro do Corinthians, conselheiros importantes inclusive, que me falaram que do segundo pedido ele não passa, porque tá muito escorado na prestação de contas, muito escorado numa coisa muito embasada, estatutariamente falando. E aí acaba sendo um rito muito preocupante pra esse momento, tá bom? No caso do Corinthians, os bastidores pra mim é o suprassumo do chorume podre da política, então lá dentro não tem nada que me cause realmente esperança. Os poucos caras que eu acho que têm ideias melhores ali dentro ali estão muito longe de serem presidentes assim, né? Tem alguns que nem tem ainda todo o crivo do estatuto, né? Outros têm, mas tá longe aí, ou não tem tanto interesse, são bem poucos também, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, e aí eu não criaria tantas esperanças nesse sentido. A gente foi mutilado pela era do Alíbi durante muitos anos, né, de 1993 até 2007, depois a turminha do Andrés assumiu, né, a famosa Renovação e Transparência, com as suas chapas aliadas, os grupos aliados ali, preto no branco e toda aquela turma ali, insuportável também, quebraram o Corinthians, 2 bilhões de dívida, né, absurdo, e agora assumiu um completo pateta, na melhor das hipóteses, um dos gestores mais burros que eu já vi na minha vida, que é o Augusto Melo, e aí ele também segue o mesmo rito. A gente tá muito mal servido de gestores no Corinthians, e isso aí pra uma instituição do tamanho da nossa acaba pegando muito mal pra gente, beleza? É assim que funcionaria uma queda de um presidente. Se por acaso, aí vamos colocar no outro termo aqui, né? Se por acaso, logo no início, a maioria do conselho não votar favorável, nada muda, então o presidente continua. Se por acaso a maioria votar favorável, o presidente é afastado momentaneamente, entra o vice-presidente, mas se a Assembleia de Sócios não aprovar também, o presidente volta, então tem toda esses pequenos detalhes aí, beleza? Comente aqui embaixo o que você acha que faltou no vídeo, se teve alguma coisa que não ficou bem entendida, às vezes você não tá familiarizado com isso. Se você quiser saber mais alguma coisa de maneira mais aprofundada sobre determinado tema também, eu faço questão de sempre trazer aqui pra esclarecer. Mais uma vez, sei que é um vídeo chato, sei que é um tema chato, mas eu acho e julgo necessário aqui que quem dera se a torcida do Corinthians realmente se importasse com isso e se preocupasse com isso, porque é ali que tá o problema, né? Pra quem se acha mais corintiano porque torce pros times dentro de campo ali, não sabe que dentro de campo é o finalzinho do processo, né? Em volta tudo que acaba fortalecendo o time dentro de campo. Muito importante deixar o like, tá vendo? Você gostou do vídeo, tem certeza que gostou, né? Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Mais uma vez, se você tiver condição aí de fortalecer financeiramente, é o que faz de fato a gente continuar existindo. Tem aí a opção do Valeu, a opção da chave Pix também. Eu faço questão de dar uma moral se você mandar com mensagem aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias. Tamo junto, hein? É nóis.